Olá pessoal, muito boa tarde, ou muito bom dia, quase boa tarde, aqui no Brasil, né? São 11 horas e 33 minutos. Estamos começando aqui a nossa live, né, sobre o tarifaço de Donald Trump contra as empresas brasileiras, né? Um tarifaço de 50% que deve atingir aí a nossa economia já a partir desta sexta-feira, pelo menos essa é a previsão, né? Essa foi a data, o prazo final dado pelo governo americano para dar início, né, a esta que estão chamando de guerra tarifária contra o Brasil. Eu sou o Diego Kerber, estou aqui com o Leandro Manzoni, que é o site manager do Brasil, do Invest.com Brasil, e também o Thomas Monteiro, que é o estrategista-chefe do Invest.com Global. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente falar quais são os pontos que a gente vai tratar justamente neste dia de hoje, né? Nesta live, nesta transmissão ao vivo. Então, o que nós vamos falar no dia de hoje? A gente vai falar de como essa tarifa está afetando, né, as últimas atualizações sobre este tarifaço, né, as últimas atualizações. Então, a gente vai trazer o que foi anunciado de tarifas por parte de Donald Trump. A gente vai falar também das últimas respostas do governo brasileiro em relação a toda essa disputa tarifária com os Estados Unidos. Também vamos falar quais são os setores e as empresas que podem sentir mais este tarifaço e, por fim, vamos pensar em alocação de carteira, sob múltiplos cenários e como utilizar as ferramentas do Investing Pro para fazer isso da melhor maneira. Perfeito? Bom, primeiro, deixa eu só cumprimentar efetivamente o Leandro e também o Thomas, começando com o Leandro. Ô Leandro, muito bom dia para você. Vamos começar essa live e vamos falar bastante sobre esse tarifaço de Trump que já tem tomado conta do noticiário e especialmente do mercado financeiro aqui no Brasil. Obrigado, Diego. Bom dia a todos que estão nos assistindo aqui no YouTube, na sua casa, no seu trabalho ou no caminho do trabalho, em outro lugar que esteja indo. Realmente é um tema que está há quase um mês sendo tratado fortemente no Brasil. Quem está no mercado financeiro é um tema que está nos acompanhando desde que o Donald Trump tomou posse para o seu segundo mandato em janeiro. E de abril para cá, desde aquele dia da libertação, com aquelas tarifas polêmicas, tem tomado o dia a dia do mercado, escalonamento com a China, depois da diminuição das tensões. Agora em julho, que era o fim do deadline para aquelas tarifas anunciadas em abril, voltou com tudo e o Brasil acabou sendo a bola da vez. E agora a gente vai discutir cenários e como fazer os investimentos para que o investidor possa proteger e, quem sabe, ganhar diante desta turbulência. Com certeza. Bom, e Thomas Monteiro também, seja muito bem-vindo à nossa live. Thomas, vamos ver como é que o Investing Pro pode nos ajudar a ter uma melhor performance nesse tempo de incerteza, nesse tempo de volatilidade. E, assim, temos até sexta-feira, não deve sair algo diferente do que esse 50%. E o investidor tem que estar pronto para isso. E o Investing Pro ajuda justamente nesse sentido. Muito bom dia para você. Boa tarde. Falando Para aqui da você, boa Europa. tarde, né? Bom dia para todos. Enfim, primeiramente, eu acho que esse é um caso muito interessante. Quer dizer, a gente tem que ver que olhando, e algo que eu acho que eu posso contribuir aqui nessa live, principalmente, é colocar um pouco desse olhar de fora para dentro, né? Que é o que a gente está vendo aqui globalmente e para dentro do Brasil, né? E eu acho que esse é um caso muito interessante porque ele de fato difere, né? De todas as outras negociações tarifárias que a gente tem visto ao redor do mundo e de todas as outras coisas que têm acontecido. É de fato um caso em particular, eu acredito que isso vai ter impacto específico na possibilidade de negociação, na possibilidade de chegar a um acordo. Eu acho que as coisas vão ter que enveredar um pouco para um lado que também de princípio elas não são econômicas, mas elas vão ter que enveredar um pouco para o lado econômico para chegar pelo menos a algum tipo de solução. Então eu acho que é um cenário bem interessante, mas eu acho que é importante a gente pontuar que é um cenário onde a incerteza reina. Quer dizer, independente do que for, do que acontecer daqui para frente, quer dizer, a incerteza vai ser o marco aqui, a gente vai ter notícias todos os dias, como foi também, digamos, 2 meses atrás, nos mercados globais, a gente viu isso acontecer, apesar que teve um rebote muito grande,
Eu acredito que no caso do Brasil, tendo em vista a situação específica, eu acho que a gente tem um cenário de certeza até maior. Mas eu acho que o ponto interessante aqui a gente vê, e isso, inclusive, a gente fez uma transmissão no Investing.com, matriz do Investing.com americano, no dia que teve o market crash, né? E a mensagem que a gente passou, eu acho que é uma mensagem que é muito válida para todos, não, esse não é o momento para entrar em pânico. Eu acho que é muito importante a gente pontuar isso, que oportunidades acontecem quando volatilidade vem. A gente não tem oportunidade quando tudo está bem. Isso é muito importante a gente entender. A verdade é a seguinte, independente do que acontecer, o mercado ele vai superar isso, talvez em 6 meses, talvez em 1 ano, talvez em 2 anos. E o que a gente tem que olhar aqui é como a gente vai estrategizar isso, como a gente vai colocar isso dentro de todos os frameworks que a gente pode colocar, em termos de olhar setores, ações, métricas. E quando esse momento vem, quem está mais bem preparado, quem tem acesso às melhores ferramentas, quem entende os melhores números da maneira correta, vai sair na frente. Então, essa mensagem que a gente está passando aqui você não precisa desesperar, não é momento de desespero, ao contrário, é momento de oportunidade. E como achar essas oportunidades? Bom, talvez a gente não tenha a resposta específica, mas a gente com certeza tem diversas maneiras para te ajudar a achar essa oportunidade. Eu acho que é isso que a gente vai falar aqui. Com certeza, vamos falar sobre tudo isso. A gente teve aqui um imprevisto, eu estava tocando aqui no paralelo, né? Acabou criando um novo link, então estou trazendo o pessoal aqui para nossa live que está ao vivo já aqui no nosso YouTube. Então, para quem está chegando agora, a gente vai falar justamente sobre este tarifaço do Donald Trump, que deve já vigorar a partir desta sexta-feira, tá? 50% que deve entrar para qualquer exportação brasileira contra os produtos brasileiros, perfeito? Bom, então vamos seguir aqui com a nossa apresentação, né? Primeiro vamos trazer os principais pontos aí de toda essa novela que está rolando já faz basicamente um mês, né? No comecinho do mês que houve o anúncio das tarifas por parte de Donald Trump. A gente vai falar das tarifas em si, as últimas atualizações, como que o Brasil basicamente ficou no fim da fila, né, das negociações com os Estados Unidos, basicamente tudo que o Trump está usando como um alicerce, né, um alicerce até legislativo, né, por parte da legislação americana para implementar essas tarifas contra o Brasil, resposta do governo brasileiro, e aí a gente vai para uma análise mais geral do cenário macro, perfeito? Então vamos lá, vamos passar por algumas manchetes, tá? Que saíram, né, ao longo das últimas, basicamente do último mês, né? Então a gente tem primeiro o anúncio, né, efetivo das tarifas de Donald Trump contra o Brasil. Esse anúncio aconteceu lá no dia 9 de julho, né, numa quarta-feira fatídica. Basicamente, Trump anunciou essa tarifa de 50% sobre produtos exportados aos Estados Unidos por parte do Brasil, numa carta que ele publicou na Truth Social, né, que é a própria rede social dele. E nessa carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Trump basicamente dá os seus motivos, né, para essa tarifação. Diz que os Estados Unidos têm um histórico de déficit com relação ao Brasil, o que acabou sendo comprovado depois que não é verdade, né? Os Estados Unidos têm um superávit comercial com o Brasil já desde 2009. Tá? Mais um dos principais pontos, e é isso muito que a política brasileira tem acabado utilizando dessa situação toda, foi o argumento político, né? Trump acusando o governo brasileiro de perseguir, né, fazer uma caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal justamente por, né, uma suposta tentativa de golpe, né? Ainda está rolando as investigações, os julgamentos, ele é réu neste processo, assim como outras autoridades brasileiras. E o Trump considera isso uma caça às bruxas e, basicamente, nessa carta ele usa essas tarifas justamente como uma retaliação, né, a essa atitude por parte do governo brasileiro, pelo menos nas palavras do Trump.
tá? Outro ponto também que rolou alguns dias depois, né, é que o governo Trump abriu uma investigação comercial contra o Brasil, que é o tal da Section 301 ou Section 301, tá? Da Lei do Comércio de 1974. Essa apuração ela vai determinar se alguns atos, políticas e práticas do governo brasileiro são de alguma forma injustas ou discriminatórias e prejudicam e restringem o comércio americano. Tem alguns pontos relevantes dessa investigação, né? Um dos pontos que chamou bastante a atenção dos brasileiros e que muita gente daqui do Brasil, né, não necessariamente gostou muito da parte da acusação do Trump, é que o PIX seria um problema, porque seria uma alternativa que jogaria contra, né, as empresas americanas, considerando que o PIX foi um modo de pagamento que foi implementado pelo Banco Central do Brasil e, segundo o Trump, né, ajudaria a prejudicar demais as empresas de transação, né, empresas de meios de pagamento americanas, principalmente Visa e Mastercard. Então esse foi um dos pontos que levou a essa investigação. Outra coisa que foi levada em consideração foi proteção à propriedade intelectual, que tem a ver também com redes sociais, né? As empresas americanas de redes sociais, por conta da legislação brasileira, né? E considerando que desde quando o Trump assumiu, né, os principais CEOs dessas empresas lá do Vale do Silício têm apoiado mais, e aí o Trump veio também com essa argumentação, né, com essa investigação, por parte dessa investigação. Acesso ao mercado de etanol e também desmatamento ilegal. Basicamente, esses foram os principais pontos aí dessa investigação da Section 301 dos Estados Unidos contra o Brasil, dando mais um alicerce legislativo, digamos assim, para essa atitude do Trump contra o Brasil, tá? Basicamente aí teve algumas atualizações, né? Porque estava rolando toda essa discussão no paralelo, mas enquanto isso o Trump estava negociando com outros países também. Não era só o Brasil que tinha tomado uma pancada, né, tarifária na cabeça no dia da libertação. Na verdade foram vários países, né, e grandes economias inclusive, que levaram essa martelada. Só que o Trump foi negociando com essas outras economias e deixando o Brasil meio de lado, né? Primeiro que o Trump anunciou recentemente que a tarifa global vai ser algo em torno de 15% a 20%, segundo o próprio Donald Trump, como diz essa matéria aqui da Reuters, tá? E, basicamente, ele está fazendo negociações com várias outras economias, né? Então, por exemplo, China, que foi o estopim dessa guerra tarifária desde o começo, né? Com aquela escalada que chegou a tarifas de até 145% sobre produtos chineses, né? Estão realizando essas negociações, né, sobre trégua tarifária e abrem caminho para uma reunião entre Trump e Xi. Tá rolando essas conversas, estavam rolando inclusive lá na Europa. O dólar se reaproxima dos 5,60, né? O dólar que estava vindo numa sequência baixista até o Liberation Day deu uma repicada, digamos assim, né? Deu uma repicada de preço, voltou para em torno dos 5,60. Hoje está até numa tendência mais para baixo, né? Hoje, no dia de hoje, em específico, mas em geral ele está mais caro do que estava antes, né, do anúncio da tarifa por parte de Donald Trump. Vamos falar de quais foram os países que já anunciaram acordos com os Estados Unidos, né? A gente tem a União Europeia, que foi a mais recente, conseguiu baixar a tarifa para 15% para as exportações para os Estados Unidos. O Japão também conseguiu, né? Foi uma das grandes vitórias de Donald Trump. Conseguiu 15% também de tarifação e algumas exceções. Indonésia e Filipinas baixaram as taxas para 19%. O Vietnã tem uma taxa de 20% e o Reino Unido conseguiu essa negociação também, uma taxa base de 10% menor, inclusive dessas que já foram fechadas. E a trégua com a China está rolando, né, nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos e China ainda estão nessa trégua tarifária dessa guerra que começou lá atrás, né, que foi o estopim de tudo. Enquanto isso, o Brasil corre contra o tempo na iminência dessa nova tarifa dos Estados Unidos, mas as negociações estão emperradas, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem falado em vários eventos, né, que o Brasil está aberto às negociações, que tem tentado falar. Ele fala que o Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, tem ligado todo dia para os Estados Unidos, mas ninguém quer falar com ele, né? Então tem também essa situação acontecendo. Há algumas informações, inclusive uma notícia que saiu da Bloomberg News, né, dizendo que realmente o Trump não quer
que a equipe dele converse com o Brasil, ou seja, está realmente isolando o Brasil no cenário global, tá? E por mais que a gente tenha, né, a tarifação universal de 15% a 20%, o Trump diz que 50% para países cuja relação não tem sido boa, né? E aí tem vários argumentos para todos os lados. Tem gente dizendo que essa tarifação foi puramente política por parte do Trump, com esse apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também querendo bater no Lula por ter defendido com veemência, né, recentemente, uma alternativa ao dólar, né, como moeda global, e esse envolvimento maior do Brasil como líder dos BRICS para desenvolver talvez um modo de pagamento entre eles, né, de exportação entre eles. Então tem essa questão que também está sendo levada em consideração. O governo Lula tem adotado essa narrativa, né, pelo menos a sua visão, de que o Brasil é um país soberano e não deve se curvar a uma tentativa, né, de intervenção no judiciário brasileiro por parte de uma nação estrangeira, que no caso é o Brasil. Diz que a soberania é inegociável após Trump confirmar as taxas de 50% contra o Brasil nesta sexta-feira. Enquanto isso, o Alckmin vai correndo atrás, né? Várias partes vão correndo atrás para tentar negociar com os Estados Unidos. Então, o Alckmin já recebeu mais de 120 empresários para discutir estratégias contra as tarifas. O Haddad também diz que o Brasil está esperando uma resposta dos Estados Unidos antes de agir contra o tarifaço, porque se os Estados Unidos não estão querendo receber as delegações brasileiras para conversar, na visão do Haddad de que adianta, né? É melhor esperar um sinal dos Estados Unidos de que está aberto a negociação para, né, para tentar essa negociação, ou fazer mais esforço para essa negociação. Saiu essa informação hoje mais cedo, né? As últimas atualizações foram isso, né? De que o Lula estaria disposto a ligar para Trump desde que ele seja atendido, segundo os interlocutores disseram ao blog do Gerson Camarati lá do G1. Só que logo depois saiu que o Lula não pretende ligar para Trump, né? Então a gente está também nesse vai e não vai, né? A volta dos que não foram. Então a gente também tem que acompanhar para ver como é que evolui essa tentativa do Brasil de negociar, principalmente por parte do Lula, né? Porque o Alckmin tem feito as tentativas dele também. Não só ele, né? Tem uma missão oficial do Senado lá nos Estados Unidos para tentar iniciar esse diálogo dos Estados Unidos pelo fim do tarifaço. O Haddad também falou isso recentemente, né, de que o Haddad teve mais uma conversa com Howard Lutnick. Essa foi uma das primeiras informações que trouxe um pouco de otimismo para os investidores, de que o Alckmin admitiu que teve uma conversa com Howard Lutnick de aproximadamente 50 minutos, né, em que começou essa história também de talvez negociar as terras raras do Brasil, né, que poderiam ser uma abertura de negociação. Desde então, o Alckmin teve mais duas, né, conversas com Howard Lutnick, segundo o Haddad. E isso demonstra talvez um pouco mais de abertura por parte dos Estados Unidos para conversar. Pelo menos foi essa a avaliação do ministro da Fazenda brasileiro, tá? Só que enquanto isso, o mercado vai precificando. Então o Ibovespa recuou, ontem fechou na mínima em mais de 3 meses com as tarifas nos Estados Unidos no radar. A gente teve algumas empresas que foram notavelmente mais impactadas, né? Um exemplo foi a Embraer. A gente tem aqui o gráfico de Embraer e você pode ver que desde o começo de julho a empresa vem despencando de preço, né, como você pode ver aqui na minha tela. Outra empresa que também deu uma bela de uma sofrida foi a WEG, também sofreu bastante com essas situações todas, tá? Enfim, teve mais atualizações, como o Lula continua pedindo para o Trump colocar a mão na consciência, né, ver a importância do Brasil negociar as tarifas. Do outro lado, você tem mais atualizações de que o Brasil vai tentar excluir alimentos Embraer do tarifaço, né, que são um dos principais pontos aí de exportação para os Estados Unidos. Enfim, muita coisa rolando para essa situação toda. Falei demais. Vamos então para o Leandro Manzoni, tá? Vamos voltar aqui para nossa apresentação para a gente continuar o nosso webinar, tá? Basicamente, vamos falar agora do cenário macro, né, ô Leandro? Vamos falar do padrão dos acordos que têm sido anunciados. Eu dei uma passada por cima, né, agora aqui na introdução. Mas vamos falar um pouco desses acordos anunciados, o fluxo comercial entre Brasil e os Estados Unidos, como é que ele tem sido, e a análise de cenários também, né, de cada uma das situações. Você, Leandro? Legal, Diego, muito obrigado. Eu gostaria de fazer um acréscimo em relação ao giro de notícias, que saiu no Valor agora há pouco, na coluna da Maria Cristina Fernandes, que o
O Trump quer receber o Lula no Salão Oval da Casa Branca para poder negociar, eventualmente, sei lá, algum acordo. Obviamente, desde que seja favorável para os Estados Unidos. Mas como estamos falando de dois líderes personalistas, é uma situação que, caso aconteça, não será muito agradável. Talvez tenhamos um repeteco do que aconteceu entre Trump e Zelensky há alguns meses atrás. E não sei se também se a presidência da República do Brasil aceitaria esse tipo de situação de Trump receber um líder estrangeiro para colocá-lo, vamos dizer assim, na linha, né? Porque não foi só o Zelensky, isso aconteceu com o Macron, aconteceu com o primeiro-ministro da Alemanha. Então tem muita coisa acontecendo, tem, como você disse, questões políticas, não somente econômicas, está mais para o lado político do que essencialmente econômico. Mas de toda forma, a gente vai ter esse tipo de especulações até quinta-feira, que seria o prazo final antes do início da vigência das tarifas de 50%, que será a partir de sexta-feira. Quem sabe lá tem algum tipo de acordo, algum tipo de isenção. Mas enquanto isso não chega, a gente vamos nos concentrar aqui no que a gente pode falar, né? Porque o cenário realmente é incerto. Eu acho que o que eu posso trazer para vocês hoje, quem está nos acompanhando aqui na live, é um pouco do padrão de como estão sendo feitos os acordos anunciados pelo Donald Trump. Eu diria que o padrão não é apenas relacionado ao que está acontecendo agora com o que foi anunciado com União Europeia, Japão, Filipinas, Vietnã e Indonésia. Eu acho que a gente pode também retomar um pouco o que aconteceu no primeiro mandato do Donald Trump, que já tinha iniciado a guerra comercial naquele período. Eu colocaria só que a diferenciação em relação ao que está acontecendo agora é que há uma intensificação e radicalização do discurso isolacionista, de reindustrialização americana, até porque o Trump conseguiu, neste segundo mandato, colocar pessoas aliadas próximas a ele, de confiança, nos postos chaves da Casa Branca, algo que não aconteceu no primeiro mandato, sendo que tinha muito freio no que ele gostaria de fazer e nesse segundo caso, talvez o Bessent seja o adulto da sala, como algumas pessoas gostam de dizer, mas o restante são pessoas que são aliadas ao Trump ou que falam que o Trump quer ouvir. Então, basicamente, o que aconteceu em acordos comerciais? Quando é nível setorial, como aço, alumínio, no caso, talvez os farmacêuticos hoje, é a colocação de cotas. Quando falo cotas, algum país, para não ser sobretaxado em 50% como é hoje, pode ter alguma isenção ou uma tarefa menor, desde que exporte até um determinado limite de quantidades. Isso aconteceu no primeiro mandato com o Brasil em relacionado ao aço. Outro padrão que está acontecendo é a exigência americana para que esses países comprem produtos. No primeiro mandato do Trump, a gente teve um acordo com a China, que a China também tinha sido ameaçada com tarifa. Chegou a ter um acordo no fim de 2019, começo de 2020, que os Estados Unidos negociaram com a China para a China comprar mais produtos agrícolas, mais manufaturados, respeitar fiscalização de produtos pirateados, contrabandeados ou falsificados. Então, só que assim, esse daí poderia ser até um termômetro para a gente poder entender como é que seriam os acordos agora. Só que, como veio a pandemia em 2020, esse acordo acabou não sendo 100% realizado, né? A China não conseguiu cumprir todas as cotas. Mas o padrão que a gente está vendo agora, quando anunciado os outros acordos, compra de produtos agrícolas americanos, especialmente carne bovina, soja, no caso do Japão foi arroz, no caso da União Europeia tem a questão da energia. A União Europeia tem um caso específico de que ela importava muito gás natural da Rússia e após a guerra na Ucrânia esse fluxo acabou diminuindo bastante, ainda existe, mas ele é pequeno. E os Estados Unidos já são os ofertantes de energia para a União Europeia. Então, no acordo anunciado no último domingo, a União Europeia se compromete a comprar mais energia dos Estados Unidos. Obviamente, tudo isso, se esses parceiros acabarem realizando todas as exigências americanas, as tarifas serão diminuídas. O que chama atenção dos acordos anunciados é que, se a gente pegar o dia da libertação,
ali houve uma adoção de uma tarifa recíproca que passou a ser utilizada até este momento, que é de 10% para todos os países, com algumas exceções. O mais engraçado é que as tarifas recíprocas que estão sendo anunciadas são maiores que esses 10%. Então, o Trump, no próprio giro de notícias do Diego Kerber, já foi mostrado que o Trump vai falar, ó, 15, 20% é o patamar mínimo. Ele já conseguiu aumentar nesses 3 meses o que seria o patamar mínimo das tarifas que serão vigentes para outros países que chegaram a um acordo, né? No caso do Brasil, então, que vai ficar em 50%, caso não tenha algum acordo com o nosso país. E uma novidade desse mandato é que o Donald Trump está conseguindo negociar com que alguns países, como a União Europeia e Japão, possam fazer investimentos no país, nos Estados Unidos. Ainda não se sabe como, não tem detalhes, se seria via venda de títulos americanos por Japão, União Europeia, se seria o rendimento desses títulos e não ser enviados para os seus países de origem, ou se seria por meio de organismos desses países, como esses países fazem financiamento de investimentos em países emergentes, seriam destinados para os Estados Unidos também, então não tem muito detalhes em relação a isso, que é o outro aspecto dos acordos anunciados por Trump e esses países, é que não tem documentação, é tudo muito no discurso, não tem nada assim também 100%. Eu acho que assim as incertezas acabam sendo diminuídas quando há esse tipo de anúncio, mas ele ainda não sai 100% do radar a incerteza. Porque, por exemplo, o próprio Japão está tendo alguns entraves burocráticos para que seja feita uma documentação, um tratado. A União Europeia, alguns países estão se demonstrando contrários ao que foi acordado, especialmente a França. Mesmo na Alemanha, que teve uma aceitação maior pelo governo de lá, alguns setores empresariais não se sentiram satisfeitos. Então tem muita coisa para acontecer. O que a gente pode falar é que, do jeito do Donald Trump de ser, a gente conseguiu pelo menos adiar o apocalipse, vamos dizer assim, nos mercados, né? Voltar o que tinha acontecido em abril. Em relação ao fluxo comercial Brasil e Estados Unidos, realmente o Brasil tem um déficit com os Estados Unidos global. Esse déficit, se for contado apenas o fluxo comercial, é um déficit que ocorre há pelo menos uns 15 anos, desde 2009. Mas também não é um déficit gigantesco, geralmente fica na casa de milhões de dólares. E o que os Estados Unidos estão reclamando é que em alguns setores o Brasil está tendo superávit na balança, especialmente na agricultura. Por isso que há a investigação em relação ao desmatamento ilegal, como o Brasil poderia estar ganhando competitividade na seção 301. Então, os Estados Unidos alegam isso, fora a questão do etanol, que o Brasil não deixou de cumprir um acordo com os Estados Unidos de isenção de tarifa para a importação de etanol dos Estados Unidos e hoje cobra uma alíquota de 18%. E aí essa é a alegação dos Estados Unidos. O importante é notar que boa parte da exportação brasileira para os Estados Unidos, assim como é para o restante do mundo, é baseada em commodities. No caso específico dos Estados Unidos, tem uma questão interessante, porque o Brasil ainda é um dos países consegue ainda exportar para os Estados Unidos algum produto que tem algum grau de industrialização. Não é uma industrialização sofisticada, com exceção da Embraer, da WEG, que mandam produtos como aeronaves e máquinas elétricas para os Estados Unidos. E tem um detalhe também interessante, que muito do comércio que tem entre esses dois países são intracompanhias. Por mais que o Brasil seja uma economia fechada, não integrou a economia mundial na cadeia global de valor nas últimas décadas, acabou tendo um grau de integração com os Estados Unidos em relação a algumas empresas, entre as quais a própria Embraer, que acaba importando peças para a fabricação de aviões nas unidades produtivas aqui no Brasil. Então, basicamente, esse que é o panorama do fluxo comercial. Agora eu vou passar a minha palavra para o Thomas Monteiro, para ele falar dos cenários relacionados
as tarifas, né? O pior, se realmente for 50% a tarifa de exportações brasileiras aos Estados Unidos. O médio, caso o, tenha uma isenção tarifária, como café, suco de laranja, mas mantidas as tarifas para outros produtos. O melhor que venha um acordo, mesmo que seja com uma tarifa de 15 ou 20%. Passo a palavra para você, Thomas. Obrigado, obrigado. Eu acho que primeiro, para fazer um complemento em relação ao que você falou, Leandro, eu acho que é importante a gente entender que o Trump ele percebeu que ele tem um instrumento cego, né, que são as tarifas, né, e ele usa esse instrumento cego dessa forma mesmo, é um instrumento que ele usa para ameaçar, né, e o que ele consegue em troca não é necessariamente o que ele usa como argumento para impor essas tarifas, né, isso já foi mostrado em diversos países, diversos mercados, desde o começo desse tarifaço global aí, e na verdade a gente vê que os resultados, e o mercado inclusive precificou isso muito bem, assim, quer dizer, primeiramente o mercado deu esse pushback de dizer, olha, se as tarifas forem de fato impostas dessa maneira que você está falando, a gente vai ter uma recessão global. E depois o mercado entendeu muito bem, tanto é que né, o taco trade, né, que foi cunhado tão bem nos Estados Unidos, né, que é o Trump always chickens out, o Trump sempre volta atrás, foi cunhado um pouco nessa ideia, mas eu acho que isso é um termo pejorativo para ele de uma forma, mas de certa forma está dentro também da estratégia que ele quer colocar, que talvez um pouco a forma como ele vê o mundo, que é como uma grande mesa de pôquer, né? Quer dizer, ele coloca o instrumento cego, com, empurra tarifas, empurra questões que são maiores das quais que ele busca né, alcançar de fato, e compromete no meio, que é melhor do ponto inicial dele. Né? Eu acho que é isso que ele tem feito. A gente já viu isso na Europa, por exemplo, quer dizer, o acordo. A gente vê a reação na Europa desse acordo, né? A Europa se sente. Em grande parte de joelhos por esse acordo, né? A Europa não está feliz de ter recuado atrás esses 15% com alguém que é considerado um parceiro comercial histórico, pelo menos pós-Segunda Guerra, né? E eu acho que quando a gente olha a questão dos Estados Unidos e do Brasil, a gente também tem que levar em consideração essa questão de longo prazo dessa relação econômica, né? A gente está falando de parceiros comerciais de longa data importantíssimos, quer dizer, se tem uma relação, a verdade é que entre altos e baixos, pós-ditadura brasileira, a relação comercial entre Estados Unidos e Brasil é uma relação muito estreita, sempre foi uma relação muito estreita. E ainda que a gente tenha entrada de outros mercados, competitividade com a China, na verdade, o alinhamento cultural que os empresários brasileiros têm com os empresários americanos, todas essas outras questões que vêm também no ciclo de business de fato, essas coisas são fundamentais e mostram que existe uma relação que ela também não se quebra quando você coloca uma imposição de curto prazo. Então, eu acho que isso é algo para a gente colocar em mente também, que é, primeiro, essas tarifas são um instrumento cego que ele coloca, mas depois tira e compromete em algum ponto. E, em segundo lugar, que a gente tem uma relação comercial que é muito grande e é de longa data e que, por mais que ela possa se estremecer em algum ponto, ela tende, na verdade, olhando no largo escopo das coisas, ela tende a voltar, né, da onde ela começou. Então, acho que esses são dois pontos importantes para a gente entender que, no final das contas, ainda assim que pode ter uma crise, podem ter coisas acontecerem no curto prazo, na verdade, a relação maior que tem entre isso, eu acredito que não seja tão grave ou tão catastrófica como a gente olha no calor do momento, né? Então, esse é o primeiro adendo que eu faria sobre essa situação como um todo. Segunda coisa que eu acho que é importante a gente falar é que, primeiro, os Estados Unidos, e isso é um ponto importante, os Estados Unidos ele tem uma vantagem, e é aí que eu acho que é onde essa situação fica complicada no curto prazo, né? Os Estados Unidos ele tem nessa mesa, pelo menos, que ele senta com o Brasil para negociar, os Estados Unidos tem uma vantagem muito grande nessa negociação infelizmente, para o mercado brasileiro. Quer dizer, os Estados Unidos depende muito pouco das exportações brasileiras, né? Das importações brasileiras, no caso olhando para os Estados Unidos como ponto de referência, né? E, na verdade, o Brasil acaba dependendo muito mais, né? Na verdade, isso é um ponto bastante importante, por quê? Porque isso mostra que a gente olhar na cadeia de países que vão ser negociados daqui para frente, o Brasil acaba entrando um pouco mais no final da fila. E tendo essa vantagem na negociação, levando em consideração a maneira que o Trump vê o mundo e vê as coisas,
é evidente que ele vai usar dessa vantagem, ele vai deixar então essas coisas acontecerem para depois ele negociar lá na frente quando a situação deteriorar mais para o Brasil. Então, assim, olhando o escopo principal que a gente está vendo aí, eu diria que, primeiramente, é muito difícil a gente achar que vai ter um acordo imediato. Não vai, isso eu até descartaria, mas, enfim, são cenários que a gente tem que considerar. Eu vou chegar nisso em um segundo, mas só para complementar aqui meu raciocínio, eu acho que, é, ainda que exista essa possibilidade de negociação, ainda que eu acho que no final e no fim e ao cabo essa negociação vai chegar em algum ponto, esse caminho vai ser mais tortuoso do que com outros países, e eu acho que esse é o motivo pelo qual também ele trouxe esse argumento político para fazer a negociação, porque obviamente o argumento do déficit não colava tanto, e ele teve que buscar um outro argumento, mas a verdade é que ele não busca uma solução rápida, ele não busca que esses argumentos, e isso já foi mostrado em diversos outros países, que esses argumentos que ele traz sejam resolvidos de maneira específica, né? Então eu acho que entra um pouco nessa questão, né? Os Estados Unidos, bem ou mal, os Estados Unidos têm um déficit de 36 trilhões de dólares e crescendo. É importante a gente lembrar disso. A gente está olhando um cenário no qual os juros americanos não vão voltar a ser zero nem na próxima década, isso a gente já tem certeza. Talvez a Suíça já está de volta para o juro zero, a União Europeia está em 2%, também muito dificilmente vai baixar de 1,5%. Então a gente está vendo um cenário que essas dívidas globais aí, principalmente a dívida americana, está crescendo, virando cada vez mais um problema. Então, no final das contas, levantar essas receitas também é importante, também é uma das pautas que os republicanos estão trazendo, e estão trazendo faz tempo, né? Que é importante a gente lembrar. Quer dizer, só a gente olhar agora no mês de junho, quer dizer, foram 26 bilhões de receita de tarifas, sendo que não tantas delas foram de fato impostas, ainda tinha muita coisa em transição. Então, olhando um cenário que todas as tarifas estão em efeito, a gente tem um 15% global, isso é uma receita de fato significativa para bater um pouco dessa questão, dessa dívida que segue escalando, né? Então, acho que esse ponto é importante também, e é por isso que essa negociação ela acaba sendo global. E eu acho que, colocando esse instrumento, eu acho que o Trump não regride ao zero. Isso posto, fazendo esse adendo, eu acho que a melhor maneira para a gente olhar isso, e tendo em vista que esse é um cenário de total incerteza, quais são os cenários possíveis? Quer dizer, e essa é uma análise de cenário que é geralmente como a gente lida, né? E a maneira que se usa para fazer análise de cenários muito incertos, né? Então, quer dizer, a gente tem três, que é o pior cenário, quer dizer, não há nenhum tipo de acordo, não há nenhum tipo de isenção, as tarifas de 50% entram em vigor e continuam por um prazo estendido. Esse cenário, quer dizer, implica diversos problemas, né, de longo prazo. Por exemplo, esse é um cenário muito ruim. E onde colocar, né, esse capital é onde a gente quer chegar, né? O cenário médio é um cenário que eu diria que, na minha visão, é o cenário mais provável, pelo menos no médio prazo, que é você tem a imposição de tarifas, mas você tem negociações de setores específicos, principalmente de setores que são de interesse das empresas americanas, mais do que da economia americana, eu pontuaria. E você tem acordos costurados para esses setores específicos, e a partir desses acordos, aí sim você tem uma tarifa que, na verdade, globalmente seria mais baixa, mas ela continua contando como uma tarifa total, mas com muitas isenções, né? Eu acho que esse é o cenário mais provável, tendo em vista todo o caminho de negociações, né? Então, o melhor cenário que seria um acordo total, né? Quer dizer, a gente tem um acordo e as tarifas do Brasil caem, provavelmente não a 0%, mas supondo um acordo, as bases da União Europeia, que a tarifa caia para 15%, né? Isso seria um melhor cenário, teria pouco impacto na economia brasileira, mas eu acho que a gente pode pensar que esse é um cenário bastante factível a médio prazo, mas a curto prazo eu acho bastante difícil a gente olhar ele, né? Então, levando em consideração esses três cenários, eu acho que aqui que a gente pode levar para a questão do que a gente também, que é o ponto principal aqui, que é o que a gente consegue oferecer em termos de produtos, como a gente consegue ajudar de fato nossos usuários a navegar esses três cenários de incerteza. E aí, eu inclusive pontuaria, e eu acho que esse é um ponto legal da gente falar, é que sempre que
a gente fala de ações, sempre que a gente fala de produtos, ou por exemplo, uma ação que a gente acha, ou, por exemplo, vamos dizer o Propix AI, que é as nossas carteiras gerenciadas por AI, ou quando a gente fala do Warren AI, que é a nossa AI generativa, que busca ações, sempre que a gente fala de todos esses produtos, é importante sempre lembrar que esses produtos eles geram ideias, eles geram assertividade, eles trazem dados, mas a visão macro, a visão global que vai estar por trás, que vai ser o fator decisório principal, tem que ser feito pelo usuário. E a gente não Sim. ambiciona a tirar isso do usuário, porque a gente acredita que, de fato, alinhar os seus investimentos com a sua visão de mercado, com a sua visão de mundo, é o caminho do sucesso. A gente ter convicção, muitas vezes no mundo dos investimentos, e olhando o sucesso de longo prazo nos investimentos, a convicção é muito mais importante, muitas vezes, do que ter todos os dados que você acredita que estão certos. Porque, no final das contas, se você tem uma ação que você não acredita nela, e quando esse momento de incerteza vem, você vai sair dela no pior momento, né? Então, quer dizer, ter convicção no que você, na sua visão, no que você acredita, é fundamental quando você toma decisões. O que a gente está aqui é para ajudar esses usuários a tomarem essas decisões e trazer dados e embasamentos e eu acho que esse ponto também é interessante salientar, que eram só de acesso de investidores profissionais 5 anos atrás, e que agora a gente consegue trazer a um preço extremamente acessível, a um mercado muito maior globalmente, a gente está falando, né, de mais de 30 países, e a gente consegue incluir e a gente consegue trazer esses investidores que antes eram colocados a um nível completamente distante desses investidores profissionais, a um nível que é semelhante. E quando a gente coloca isso, aí sim que a gente traz oportunidade, assim que a gente direciona o valor. E eu acho que é isso que é interessante, é direcionar esse mercado e tornar esse mercado mais competitivo para o investidor de pessoa física, né? Então, esse ponto é importante salientar, e eu vou passar a bola para o Leandro de volta, para ele falar um pouco mais sobre o que a gente viu em termos de ação e como a gente achou, né, essa ação em termos do pior cenário, do médio, melhor, a gente discute um pouco mais isso, né? Com certeza, Thomas. O pior cenário, assim, que a gente procurou, a gente usou nossas ferramentas como o RNI, eu e o Thomas acabamos também conversando a respeito. Acredito que a gente tenha começado a falar sobre a Gerdau, porque a Gerdau é uma empresa siderúrgica. No primeiro momento, pode falar, mas a Gerdau é siderúrgica, tem a taxa de 50% do aço, que é uma taxa setorial, mas a Gerdau tem uma planta nos Estados Unidos, que isso faz uma total diferença. Ter planta nos Estados Unidos para uma ação brasileira, de empresa brasileira, já é um meio caminho andado para falar, olha, essa daqui precisa estar no meu radar. Então, e aí o Gerdau foi escolhida por essa. Eu até acrescentaria que tem outras empresas que possam estar no radar que não precisa necessariamente estarem nos Estados Unidos. Pode estar no México ou eventualmente no Canadá, desde que as exportações desses países para os Estados Unidos estejam dentro do acordo tarifário lá do que era chamado de NAFTA. Tudo bem que está em revisão, mas também isso daí pode ser um ganho, e principalmente se o Brasil tiver uma tarifa de 50%. Mas de todo caso, eu acho que a Gerdau, dentro das ações que são negociadas na B3, por ter uma planta nos Estados Unidos, por ter a planta nos Estados Unidos protegido por uma tarifa de 50%, uma tarifa setorial, tem muito a ganhar caso os planos de reindustrialização dos Estados Unidos que propõe o governo Trump acabe realmente se concretizando e funcionando. E só para complementar aqui, olhando como a gente pode usar, né, essa tela aqui que o Diego está mostrando para entender melhor essa ação, para pular diretamente assim para as partes que interessam da ação, né? Então eu acho que eu começaria com o perfil da empresa, que é o que a gente chama de Pro Tips, né? Acredito que não tem outro nome em português, né? Vocês me corrijam se tiver, por favor. Pro Tips ou Dicas Pro, enfim. Ok, perfeito. Então, esses são pontos, e é muito interessante, a gente está olhando a Gerdau, o que é uma coisa interessante, que todos os Pro Chips são verdes, né? Mas a gente tem, isso é color-coded, quer dizer, ele é colocado em termos de cores, e vermelho significa coisas ruins e verde significa coisas boas. Então a gente pode começar só olhando por fora, assim, a gente já vê que, na verdade, todas as
principais questões fundamentais aí dessa empresa, elas estão verdes, e isso já é um sinal muito interessante para a gente olhar. Aí que a gente pode começar a olhar coisas que são importantes, eu diria fundamentais para qualquer investidor que procura uma ação, né? Quer dizer, primeiro, gerência tem recomprado ações de forma agressiva. Isso é muito interessante, porque a gente olha, sempre que a gente vê recompra, quer dizer que e isso é algo que os investidores profissionais têm feito com o terminal Bloomberg. Isso faz 30, 40 anos. Isso é um standard da empresa, porque sabem que se a gerência está recomprando ações, ela sabe que os fundamentais estão alinhados, eles entendem que o setor está crescendo, quer dizer, coisas que a gente de fora e que não faz parte desse setor talvez não saiba, não tenha o mesmo entendimento, né? Você vê que isso, inclusive, era uma técnica que o Warren Buffett fazia muito, era entrar nessas empresas e perguntar qual que você acha que é a melhor empresa do seu setor. E ele ia para a próxima empresa, que ele falava que é a melhor, qual que você acha que é a melhor? Ele falava, depois eu perguntar para 5 empresas desse setor, eu tenho uma visão muito melhor desse setor do que um analista desse setor, porque eu sei o que as empresas desse setor estão pensando, né? Então, e é um pouco isso que a gente vê, na verdade, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito interessante. E eu acho que outro ponto interessante é que se a gente clicar aí, Diego, por favor, nisso, nesse pro tip Qual aí, delas? Qual que você prefere? na gerência, no que eu tô falando. Perfeito. Se você puder. Ele. Um minuto. Ele vai abrir aí e ele vai fazer uma comparação com o resto do setor em termos de quem está comprando mais, né? Quem a gerência está recomprando mais, né? E isso é bem interessante aí para a gente conseguir olhar o que o setor está olhando sobre essa ação, né? Então esse é o primeiro ponto de entrada, que eu acho que é um ponto fundamental e para mim isso já mostra que no longo prazo, assim, a própria empresa acredita em si próprio, se a própria empresa acredita em si próprio, por que eu não vou acreditar? Ou vice-versa, né? Se ela não acredita, eu também não vou acreditar, né? O que acontece muito, né? Saindo um pouco disso, se você puder, Diego, os outros pro tips seguem esse mesmo padrão, tá? Esse eu acho que é um ponto interessante para a gente falar. Por exemplo, a estrutura de dividendos, os ativos superam as obrigações de curto prazo, que isso é outra coisa que vem um pouco na esteira do que o Leandro falou. Quer dizer, se a gente está falando de uma ação que vai se manter resiliente quando o mercado estiver em caos ou numa situação, num pior cenário, a gente quer uma empresa que não tem dívida, que tem ativos para pagar as suas obrigações e para continuar crescendo mesmo dentro de um principal cenário, que é algo que está mostrado aí também, né? Então, só colocando que todos esses pro tips são pontos de entradas interessantes para a gente olhar essa ação de forma mais aprofundada, e clicando neles a gente pode ir para outras coisas, né? Saindo um pouco disso, se você puder, Diego, e vindo aqui ao preço justo, eu acho que esse é um ponto bastante interessante que também está mostrando muito bem para Gerdau aí, e se você puder abrir os modelos de valuation aí, basicamente, o preço justo é algo que é o seguinte, o preço justo, e isso é onde a gente, inclusive, tem bastante confusão, tá? Na verdade, muita gente pergunta, fala, mas o preço justo subiu, essa ação subiu, e o preço justo subiu junto. O que acontece? Quer dizer, na verdade, o preço justo é uma avaliação da correlação de 13, no caso até 17, né? E no caso da Gerdau a gente está falando de 13, métricas fundamentais que comparam preço de agora, preços de setor e fundamentais, quer dizer, diversos fundamentais, e aí isso são, na verdade, pontos de análise de investment grade, quer dizer, que é a maneira que é o standard da indústria de analisar, só que com uma diferença, quer dizer, a gente não, diferente das notas, por exemplo, que os bancos emitem, que falam, olha, eu acredito que essa ação é uma compra, é uma venda, é um hold, nossos modelos são modelos que na verdade, eles apontam uma ideia de preço justo em tempo real, ou seja, eles não vão te falar compra, venda ou não, o que eles vão fazer, eles vão atualizando no momento real qual seria, levando em consideração a bolsa, o setor, a lucrabilidade, qual seria uma perspectiva de preço que faria sentido, levando em consideração o resto do mercado. E eu acho que esse é um ponto muito interessante aí para a gente colocar, por quê? Porque diferentemente disso que a gente está falando, esse preço é atualizado em ponto real. Então, quer dizer, a gente não espera que essa ação vá amanhã subir, que nem está mostrando aí 60%, me corrija se meu óculos estiver falhando aqui, 60,7%, né? Não 50%. Okay. 50,7%.
50? Então meu óculos está falhando, eu vou no oculista rever isso aqui. Mas enfim, 50,7%. A gente não espera que essa ação suba 50% amanhã, mas o que a gente mostra é que o potencial de subida dessa ação, levando em consideração os fundamentais, é imenso. Quer dizer, e a incerteza é baixa. Levando em consideração isso, levando em consideração outras ações do setor, a gente consegue traçar um panorama muito interessante de onde é menor o risco de alocar esse capital, né? Então eu acho que a Gerdau aí, quando a gente olha primeiro os pro tips, quando a gente olha o preço justo, e só para finalizar, se você mostrar a saúde financeira um segundo, porque a gente precisa passar para os próximos, já estamos se estendendo um pouquinho demais. E quando a gente olha a saúde financeira, a gente tem um bom desempenho, quer dizer, a gente tem uma tendência de preço que é um fator de momentum, quer dizer, significa que a ação não tem ido tão bem ultimamente, e a gente não tem um crescimento, que também é um fator que um pouco correlacionado a isso, mais a preço do que qualquer outra coisa. Quando a gente olha que tem um bom desempenho estável. Tirando por essas três coisas, a gente já tem um panorama muito mais interessante, a gente já tem uma maneira muito mais confiável de alocar esse capital, a gente já tem uma confiança muito melhor. Aí você olha a questão macro, você olha todas as outras coisas que a gente está falando e você coloca isso em cima dessa sua análise que você está fazendo, que seria uma análise que não fosse dessa forma, te levaria talvez dias ou semanas para fazer, olhando de fato todos os fundamentais do balanço e considerando que você tem acesso a esses dados, a gente consegue tirar em minutos, talvez até em segundos, algo que a gente não conseguiria tirar em semanas, e quando a gente coloca isso em escala em relação a todas as ações, a gente faz isso de maneira muito melhor, né? E para a próxima eu vou mostrar algo ainda mais interessante aí, mas eu vou deixar isso para depois, para a gente não gastar tudo agora, né? Leandro, passando para você para o cenário médio, talvez o mais provável. O mais provável no cenário base que o Thomas apresentou. A gente também rodou no RNI qual que seria a melhor ação nesse cenário. Eu acho que nessa foi um consenso entre eu, o Thomas e o RNI, que deu a resposta na lata, que neste caso é a Suzano. E eu acho que é importante mencionar que por volta de 15% da receita da Suzano é proveniente de exportação para os Estados Unidos. E não é somente uma questão de exporta para os Estados Unidos, que 37% de tudo que os Estados Unidos importa de celulose vem do Brasil, da Suzano e de outras empresas aqui do setor. Só que assim, é 37% que acaba sendo matéria-prima para produtos como fraldas descartáveis, embalagens, ou seja, tem um impacto no consumo imediato do americano, né? Então, se caso venha uma isenção tarifária, um acordo meio termos, vamos dizer assim, né? Uma isenção tarifária mantendo as tarifas para outros produtos, talvez a celulose seja uma elegível para que tenha isenção ou uma tarifa menor do que as outras. Então, nesse caso, a Suzano pode ganhar nesse cenário de, vamos assim, médio. Aí o Thomas agora apresenta os fundamentos de Suzano para surfar nesse cenário. Exato, exato. E eu só complementaria para o que você disse, Leandro. É uma empresa também que está fazendo muito M&A, já tem tentado fazer M&As desde o ano passado, e isso é um ponto muito interessante. Quer dizer, quando a empresa está expandindo assim de maneira agressiva, como a Suzano está, esse é um indicador muito interessante, assim, que a empresa de fato está agressivamente, está com os capitais em dia, está com possibilidades. Então eu acho que e algo que, se conseguisse materializar essa expansão de mercado, assim, vai trazer muitos resultados, né? Então eu acho que adicionaria esse ponto, assim, pelo menos na visão maior, assim, sobre a Suzano, né? Agora, para ir no ponto que eu acho mais interessante aí, ô Diego, se você puder abrir o Warren AI, eu acho que eu queria trazer esse que é Claro. praticamente um cheat code, né? De como fazer isso, essa análise, né? Porque eu mostrei como fazer essa análise olhando todos esses dados, entrando na página, mas tem uma maneira muito mais interessante, quer dizer, vamos lembrar que a evolução da AI é algo que está mudando o mundo, e está mudando o mundo do investimento de maneira mais central, né? Quer dizer, então, e a gente desenvolveu esse produto que eu acho muito interessante, que é o Warren AI. Ele tem a capacidade, é uma AI generativa, mas totalmente direcionada a mercados financeiros, e diferente de qualquer outra
AI, se você olhar o ChatGPT e o Claude, todos os concorrentes do Warren AI, qual que é a diferença principal? Bom, o Warren AI ele usa os dados ao vivo do Investing.com. Lembre-se que o Investing.com é um dos maiores provedores de dados de mercado financeiro do mundo. A gente licencia mais de 2 milhões de dólares em dados por ano, né? Que é um dado massivo quando a gente fala de dados de internet, né? Quer dizer, então, para fazer essa análise, se você puder colocar aí, Diego, é, podemos perguntar para Pode ele, por falar. exemplo, assim, e legal que é uma AI generativa, né? Então, isso você escreve da maneira que você quiser, você faz a sua pergunta, né? Mas vamos colocar assim, de uma maneira bem direta. A Suzano é uma boa compra, levando em consideração um cenário de tarifas? E Aí ele é, um, pensa um pos- pouco, né? é uma pergunta generativa. Ele pensa, ele tem os seus 5 segundos, ele já começa a responder, é bastante rápido, e ele vai começar a trazer. Olha, já está aí saindo. E aí ele também sai com tabelas, ele sai com questões em relação ao concorrente. Diego, se você puder dar uma lida aí resumida aí em cima, só para o pessoal entender que está um pouco pequeno para a gente ver, Claro, claro. Eu posso dar um zoom aqui também. Mas resumindo, me né? ajuda. Basicamente o que a Warren AI está dizendo aqui pra gente é que os analistas continuam bastante otimistas, né, com o Suzano. A ação negocia a 9 dólares e 35 centavos, né? Aqui ele está pegando o papel que é negociado na NYSE, né? Então a gente tem SUSB 3 aqui no Brasil, tem SUSE lá na Bolsa de Nova York, né? O que ele está usando como base é a Bolsa de Nova York. Mas aqui, então, basicamente, os analistas continuam bastante otimistas com o Suzano. Negocia a 9 dólares e 35 centavos, com recomendação média de strong buy e preço-alvo médio de 12 dólares e 95 cents, que é um potencial de valorização de 34,3%. Mesmo assim, margens negativas e alavancagem exigem atenção em um cenário de tarifas. Então ele traz esse resumo inicial e depois ele destrincha como se fosse quase um relatório, né? Acho É, importante mencionar, Diego, que por mais que o Warren aí pegou a ADR de Suzano negociada na NYSE, se você pode fazer, o usuário pode fazer pergunta de qualquer ação brasileira que é negociada na B3, que ele vai dar a resposta sobre a ação negociada na B3. Ele não é um produto exclusivo exato. para ações Sim, americanas. exato. Ela, na verdade, Muito bem ela também é notado. muito útil para ações brasileiras, como para ações globais, de qualquer bolsa mundial. Por exemplo, este ano a gente teve um boom de ações da Europa. Se caso alguém esteja interessado em investir, não necessariamente em ações europeias, mas, por exemplo, ETFs que estejam ligados ao mercado europeu, o RNA é uma ótima ferramenta para você poder fazer a sua pesquisa. Não é à toa que internamente a gente chama de ChatGPT de finanças, nosso consultor de investimentos por inteligência artificial. E uma coisa interessante, né? Por mais que hoje tenha o ChatGPT, o Claude, o legal do RNI é que, como o Thomas disse, são dados do Invest.com. Tem provedores sérios aqui de dados que têm décadas de reputação, então a IA generativa acaba utilizando esses dados para trazer a resposta assertiva, adequada para a sua pergunta. Então, e fora que se você assinar o Investing Pro, não é somente o Warren que acaba vindo outros recursos, como foi apresentado pelo Thomas. O ProTips, o valor justo, o preço justo, a saúde financeira, fora outros recursos que o Investing Pro tem que a gente gostaria de apresentar aqui para vocês, mas a gente infelizmente não vai ter tempo e a gente continua aqui com a live com o Thomas fazendo análise sobre a Suzano. Isso, só para complementar também, Leandro, vamos lembrar que o Warren AI também, se vocês querem tentar, o investidor que não tem o plano Pro, ele também pode tentar, ainda que esses prompts sejam limitados, mas eu encorajo todo mundo, seja você membro do Investing Pro ou não, a você ir tentar e faça suas perguntas, entenda como funciona, vê se adapta, porque essa é uma ferramenta muito interessante mesmo. A gente coloca, a gente pode tirar ideias, a gente pode analisar ações, então ao invés de olhar tudo aquilo que a gente estava fazendo, a gente entra, pede e ele vai fazer toda essa quebra aí, tudo. Ele vai falar se você acha que é uma boa compra, se não tudo. Inclusive, outro ponto importante, só para adicionar aí a tudo que a gente já mostrou, é
a questão técnica. A gente também pode fazer perguntas técnicas e o Warren AI ele produz uma análise técnica super interessante. Assim, se eu for colocar, por exemplo, me dê pontos de entrada e saída para para Suzano no dia de hoje, na sessão de mercado de hoje. E aí ele também já vai te encaminhar com esses pontos, ele já vai te encaminhar os detalhes, se você pedir para ele calcular os riscos também. Então essa é uma ferramenta completa que ela te pega por todos os lados, assim, seja lá o que você quiser perguntar, ela é um ponto de entrada fundamental. Então, quer dizer, ao invés de fazer tudo isso, ao invés de buscar comparar dezenas de ações, a gente pede para ela fazer. Quer dizer, se você puder aproximar aí novamente, Diego, só para a gente mostrar, ele mostrou o que tem agora. Suporte, resistência, pivô, suporte imediato, onde colocar, médias móveis, tudo. Basicamente você pega, é uma cola assim para você fazer montar o seu plano de day trading. Assim, se for o que você quer, e se o que você quer é long-term investing, é investimento de longo prazo, quer dizer, ele também provém essa cola aí, você consegue comparar ações do setor, então é de fato uma revolução, assim, principalmente para um investidor que não tem para começar tempo, né? E nem talvez conhecimento, mas talvez mesmo que tenha o conhecimento, principalmente tempo para fazer essa análise de maneira central, não é algo central na vida dele, né? É basicamente resumir uma pesquisa de 10 horas em 10 segundos, né? Então você faz uma pesquisa completa, basicamente só usando o RNAi. E um ponto interessante que para tudo que ele traz, ele também traz a referência, né? Então você pode clicar quando ele cita alguma notícia, você pode clicar para ele ver também de onde que ele tirou a informação. Se você quiser analisar a ação por si mesmo, né? Aqui, por exemplo, eu posso clicar e aí ele vai para a página, né, de Suzano dentro do Investing Pro, né? No caso aqui a página da NYSE. Então dá para ver com bastante, digamos assim, com ainda mais aprofundamento, mais profundidade ainda, né? Sim, a gente perdeu a sua tela, ô Diego. Só um Vou comentário aí. compartilhar aqui de Eu, novo, pelo só um menos, não segundo. estou vendo mais. Legal, legal, obrigado. E Leandro, passando então para o último cenário, para gente encaminhar isso. Acho que o último cenário, a resposta é Embraer. Tem gente que pode até perguntar por que não a VEG, mas a VEG é uma empresa que está há muito tempo sobrecomprada, tem alguns balanços em trimestres anteriores, não somente o último balanço apresentado veio abaixo das expectativas, então ela tá sofrendo uma correção já que vem desde antes desse cenário de tarifas de Trump. Ao contrário de Embraer, que teve uma escalada no preço das ações nos últimos 2 anos, ela estava antes deprimida por conta da pandemia. E a gente pode até falar que as tarifas de Trump foi uma, entre aspas, desculpa para que a ação tivesse uma correção de preço, né? E uma oportunidade de entrada, né? De compra para aqueles que estejam visando um investimento em longo prazo. Especialmente se vier um acordo aí que tem um acordo que diminua as tarifas ou que até eventualmente as aeronaves da Embraer sejam isentadas das tarifas, que é algo que o governo brasileiro está tentando. Então, o Embraer, no melhor cenário, é a ação que acaba sendo a pedida. Sim, sem dúvida. Isso levando em consideração o quanto ela apanhou, né, nos últimos tempos, quer dizer, o potencial de crescimento. A gente já vê que hoje, né, já com essas notícias aí de possíveis isenções, de qualquer coisa, ela já está rebatendo legal. Então, eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente quer olhar assim. Eu acho que é algo que, voltando para o Warren, se você puder voltar, eu acho que é algo que ele também vai expressar muito bem. Quer dizer, isso eu coloquei essa pergunta, se eu puder falar aqui como eu fiz. Você pode, por exemplo, colocar isso, pode colocar o ticker brasileiro também para ajudar, mas é, qual seria a Embraer, qual o potencial de crescimento da Embraer caso haja um acordo de tarifas entre os Estados Unidos, acha um acordo tarifário entre Estados Unidos e Brasil, né? Então, são essas perguntas que você vai colocar aí que vão te direcionar um pouco mais para entender. E aí você entra nessas outras métricas aí, eu vou voltar um pouco aí, só para a gente pegar um pouco a resposta do Warren, que eu acho que é,
é algo super interessante, mas a gente pode olhar todas essas outras janelas aí, eu colocaria inclusive até notícias, balanços, os modelos, tudo é bem interessante, a gente consegue entrar isso. é, a gente consegue entrar nisso para fazer uma comparação assim muito, muito, muito aprofundada de como essa ação está se colocando no mercado, é, de como ela compara com os outros setores, de como ela compara com as outras ações da Bolsa. E a partir disso aí a gente consegue. Essa é uma tela bem interessante, inclusive, que eu gosto bastante aí, que consegue colocar aí, né, em termos de potencial, em termos de performance, e a gente consegue trocar aí todas as outras coisas que a gente consegue colocar nesse gráfico, né? A gente consegue nos eixos aí, se quiser, a gente pode colocar outra coisa. A gente pode colocar crescimento de receita contra outro tipo de métrica, o que é bem interessante. Por exemplo, isso exato, o liquidez corrente, por exemplo, que é algo interessante. A gente consegue fazer diversos diferentes modelos aí para a gente precisar e para a gente ir tirando um pouco mais de certeza, né? E encaminhando um pouco mais essa análise para o que a gente quer, né? E para o que a gente acredita, né? Se você puder voltar para o Warren aí, eu tô interessado também para entender o que ele vai falar nesse momento aí, né? Se você puder aproximar aí e dar uma resumida para gente. Ó, o que ele diz aqui, tá? Um acordo tarifário entre Estados Unidos e Brasil poderia destravar até 40% de backlog adicional e ela acelerar o crescimento da Embraer, revertendo o impacto negativo das tarifas de 50% que o CEO comparou à crise do Covid. Teve esse ponto também, né? Esse comentário por parte do CEO da Embraer, né? O backlog já saltou para impressionantes 29,7 bilhões de dólares, que é uma alta de 40% em um ano, mesmo sob ameaça tarifária. Ou seja, a remoção desse obstáculo pode liberar uma onda de entregas, receitas e confiança do investidor. Inclusive, teve uma notícia, né, sobre Embraer, né, uma das principais compradoras americanas de Embraer falaram, né, que poderiam manter isso, o pedido em suspenso, até cancelar, mas que não pagariam 50%. E foi uma das empresas que mais criticou essas tarifas do Trump, inclusive, porque ela seria bastante afetada, né? Sim. E eu acho que isso que é interessante quando a gente coloca isso, nada disso está mostrado nos dados fundamentais, né? Então, aliar essas duas coisas que é o ponto interessante, né? Se a gente olha os dados fundamentais, a gente vai olhar, poxa, não sei se esse é o investimento certo. Se a gente olha o Warren, interessa bastante. E o que fazer disso? Como entender isso? Bom, qual que é a sua perspectiva? É longo prazo? É médio prazo? É curto prazo? O que você acredita? As tarifas vão ser retiradas, voltando aos cenários? Quer dizer, então, o que eu acho que é interessante é a gente pegar todas essas informações que vêm mastigadas, que vêm através desses modelos complexos de investment grade e aliar isso, como eu disse no começo, ao que a gente acredita, aos cenários que a gente está esperando, aos cenários que você tem convicção, né? Que valem a pena, né? E com isso você consegue colocar. Então, ou seja, se eu estou aqui agora acreditando que essas tarifas vão ser revertidas, que a gente vai conseguir, o Brasil vai conseguir um acordo, que o Lula e o Trump vão sentar na mesa, conversar e sair com um acordo e baixar isso, quer dizer, aí tá mostrado e tá bem bastante claro que essa é uma ação que vai disparar, né? Como já tem disparado um pouco hoje, talvez nesse contrafluxo aí, por algum otimismo, né? E provavelmente qualquer tipo de otimismo também vai ajudar ela a andar para frente, ela rebater um pouco mais, né? Então eu acho um ponto interessante aliar isso um pouco ao seu cenário de investimentos, a sua projeção que você está esperando, quando você espera o retorno, e todas essas outras informações. Aí se a gente olha a longo prazo, talvez, não, quer dizer, eu tô comprando ações para daqui 10 anos. Aí a gente olha bem em termos do setor e talvez no panorama atual, talvez a Embraer não seja a compra certa olhando os fundamentais. E eu acho que isso que é interessante dessa riqueza de dados que a gente está trazendo aqui, que o Diego está mostrando para a gente aqui, nessas ofertas que a gente também tem, nesses produtos que a gente tem, que eles trazem uma possibilidade de conseguir entender os diferentes cenários, conseguir olhar diferentes informações de maneira simplificada e colocar isso contra o que a gente acredita e tomar essas decisões de maneira acertada. Então, eu acho que isso é uma maneira, uma demonstração muito prática de algo que eu falei lá no início, né? Eu acho que é o que torna interessante aqui que a gente amarra isso, né? Leandro, passando para você aí de volta aqui para sobre essa Eu questão gostaria aí do de cenário complementar de sobre Embraer. Embraer, que assim, a ideia também não é como o Thomas disse no início, não é substituir o investidor e ficar cegamente confiante no que o Investing Pro, o Warren, né, acaba fornecendo para os assinantes. Muito pelo contrário, a gente precisa trazer também a nossa gama de informações, que às vezes o Warren, né, não traz, não está
sendo apresentado nos modelos de valuation, no ProTips. Por exemplo, um dos casos é que a Embraer pode ser um trunfo de negociação brasileira, porque ela pode fazer um acordo de instalar uma fábrica, expandir a fábrica que tem nos Estados Unidos para poder produzir as aeronaves que são vendidas para os Estados Unidos, porque não? Isso daí também pode entrar no pacote de conversa, de negociações, como também a portfólio de produtos da Embraer é interessante. Tem a família E2, né, Diego? Se eu não me engano. Que são os jatos de basicamente deslocamento local, né? Deslocamento doméstico, que são aeronaves que não são produzidas pela Boeing, por exemplo, outras empresas americanas, né, de aviação. Então é algo Sim. que realmente no mercado americano tem uma falta, né? Tem uma demanda que o mercado americano, as empresas americanas não conseguem suprir. De aviação regional, inclusive. Ele é muito bom por causa Exato. disso. Essa família E2 tem uma peculiaridade que ele tem uma eficiência energética excelente. Eventualmente, uma rota que possa ser feita, seja realizada por um Boeing ou por um Airbus, mas que esteja com venda de passagens abaixo, às vezes o Embraer pode substituir eventualmente esses dois modelos, porque tem menor capacidade de passageiros e também uma eficiência energética. Às vezes eu já fiz matéria sobre a Embraer quando eu trabalhei em outro veículo e, se eu não me engano, é por volta de 30% de eficiência energética em relação ao Boeing ou um Airbus. Então tem essa peculiaridade dessas aeronaves e fora também o cargueiro, o KC-390, que ele é muito útil porque ele é muito flexível. Ele pode ser adaptado para qualquer operação militar. Então, isso acaba sendo interessante para qualquer Forças Armadas mundo afora. E por isso que ele é bem visado. Para quem acompanha o noticiário no invest.com ou em outras mídias financeiras, toda hora está recebendo informações de ou carta de interesse ou fechamento de encomendas desse cargueiro para diferentes tipos de países e principalmente países europeus, né? E países europeus menores, que não sejam Alemanha ou França, mas que queiram ter um cargueiro, mas que não queiram ter um cargueiro que ele seja rígido no modo de uso, só para um tipo de missão, não, que tenha, seja para uma operação militar. Hoje, infelizmente, com a questão climática e queimas de matas, florestas, ele pode ser utilizado para apagar incêndios em amplos locais. Então ele é um avião muito interessante que deixa a Embraer numa posição muito privilegiada. E isso daí não está nos dados de valuation, mas assim, se o usuário tem essa informação, ele pode trazer para complementar o que o Warren Nye, o Investing Pro, está proporcionando de dados para ele. Na verdade, não é um complementando o outro, os dois ser um único ser pensante para poder tomar as melhores tomadas de decisões. Perfeito, perfeito. Bom, estamos aqui chegando ao final da nossa live, né? A gente já estendeu um pouquinho. A gente chegou a abrir para perguntas, né? Mas não chegou nenhuma pergunta aqui, né? Se vocês ainda, né? Quem está assistindo aqui a nossa live, se ainda tiver alguma dúvida sobre o Investing Pro, sobre o assunto que a gente estava falando aqui na nossa live, podem ficar à vontade, tá? Inclusive, vocês devem ter reparado, né, que surgiu aqui na tela de vez em quando alguns textos, né, divulgando o nosso cupom de desconto. Então, se você se interessou pelas funcionalidades que o Investing Pro te fornece, né, para você investir melhor, você pode utilizar o cupom CARTA, por conta da carta do Donald Trump ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É só você utilizar no link que está aqui embaixo, tá? Ou também no comentário fixado aí no chat da live, tá? Ou se você entrar no site do invest.com, você pode encontrar lá também a nossa landing page com todas as informações sobre todas as funcionalidades que estão disponíveis no Investing Pro. Tá? E utilizando o cupom CARTA também no checkout, você tem acesso a esses 10% de descontos adicionais. Aproveita que a gente ainda está na promoção de meio de ano, né? Então a gente já está com preços mais baixos aí na assinatura anual e bianual também do Investing Pro. Então, se eu fosse vocês, eu não perderia. Aproveita esse cupom de desconto aí para a gente poder aproveitar todas as funcionalidades e toda a inteligência artificial que potencializa ainda mais as suas decisões de investimento.
Muito bem, são meio-dia e 47. Vamos encerrando aqui a nossa live de hoje, tá? Leandro, seu destaque final sobre essa situação do tarifaço de Donald Trump contra o Brasil. O que você acha? O que você acha que vai acontecer agora na sexta-feira? Vai chegar a 50% e não tem muito que a gente possa fazer? Porque assim, até agora o governo brasileiro não tem tido muita sorte, né? Exato, Diego. É porque tem uma questão que é o executivo que está fazendo a negociação e uma das exigências de Trump envolve o judiciário. Então fica uma questão difícil. A gente também não sabe se a questão jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro foi apenas uma, entre aspas, desculpa para que outros objetivos sejam alcançados, como terras raras ou algum tipo de Brasil investir nos Estados Unidos. Fora também que também tem a questões que a gente não abordou, que é a questão dos BRICS, do alinhamento Brasil e China, que os Estados Unidos não veem com bons olhos essa aproximação. A diretriz de política externa do Donald Trump é uma América para os americanos, como uma doutrina Monroe, mas com uma leitura do século XXI. Isso significa, pode fazer comércio com a China, por exemplo, a Argentina, que é presidida por Milei e aliado do Trump, faz comércio com a China. O Trump não veria, os Estados Unidos não veriam com maus olhos o Brasil continuando sua parceria comercial com a China, mas vê com maus olhos a aproximação com os chineses em relação às reivindicações dos dois países, por sinal, de mudança do sistema de governança global, de reforço do multilateralismo, e os Estados Unidos que acabam, de certa forma, reivindicando sua unipolaridade, sua hegemonia, acabam não vendo com bons olhos esse tipo de aproximação dos dois e as reivindicações. Isso sem contar a questão da moeda, as moedas locais para a realização de comércio entre os países membros do BRICS, que por mais que não seja uma iniciativa que substitua o dólar 100% do comércio global, de certa forma diminui um pouco a demanda por dólar, e isso daí não é algo que os Estados Unidos não vê com bons olhos, sendo que o dólar é um dos pilares de sua hegemonia global. Thomas, tem mais alguma consideração a fazer? Não, só adicionar que eu não esperaria de fato uma resolução de curto prazo. Eu acho que isso vai ser bem difícil, colocando na esteira das outras resoluções. Eu esperaria um prolongamento da isenção para a China. Isso eu diria com quase 90% de dúvidas, de certeza que isso vai acontecer, esse prolongamento. Em segundo lugar, eu acho que vão ter outros acordos ali com ali o Canadá, se a gente vai olhar, que são países que ainda estão nessa esteira. Eu acho que o Brasil está, nesse momento, aos olhos dos Estados Unidos, no final da fila. E eu acho que a gente tem que levar em consideração isso, mas não significa que essa relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos vai ser de fato rompida no longo prazo. Eu acho que é sempre bom levar em consideração isso, que isso é um momento, e no largo escopo das coisas, como eu coloquei, isso tende a voltar. Então, e é nesse momento que a gente tem essa diferença, essas disparidades entre o que a gente está vendo de maneira muito emocional, que é o momento, e o que é o grande escopo das coisas. É a hora que a gente também consegue achar oportunidades. Então, eu usaria. Obviamente, me prepararia para volatilidade, para dificuldade, mas eu usaria esse momento para achar oportunidades. Eu acho que quem está olhando no longo prazo, quem tem as ferramentas certas, as oportunidades estão aqui, sem dúvida. A Bolsa Brasileira já estava barata antes disso, faz muitos anos, se a gente olha em termos de ciclos globais. Poucos mercados estão tão na verdade, tão baratos quanto o mercado brasileiro, quando a gente olha para price to sales, price to earnings, olhando só medidas básicas, mas a gente olha inclusive medidas mais complexas também, a gente vai ver que nem o Shiller Indicator, a gente vai ver que, olhando todas essas métricas do mercado brasileiro, é um dos mercados mais baratos do mundo em relação ao lucro que ele gera. Então, oportunidades estão. Quando essas oportunidades vão florescer, isso a gente não sabe, mas esse momento vai acontecer. Então, nesses momentos que a gente
dobra na nossa capacidade de gerar ideias, que a gente dobra no nosso game, né? Para falar a palavra em inglês, que a gente melhora o que a gente pode fazer. E a gente consegue achar essas oportunidades. Então, se eu tenho um conselho, é isso. Essa é a hora de conseguir achar essas oportunidades, e achar essas oportunidades exige dados, exige ferramentas, e esse é o momento. E quem achar E eu essas vi que teve uma pergunta. oportunidades vai dar uma disparada, né? Porque como a Bolsa Brasileira está descontada, tem que aproveitar essas oportunidades e... Não há dúvida. Não há dúvida, desculpa até interromper, mas não há Imagina. dúvidas. Eu acredito que investir em sua essência é isso. Investir é achar o que o mercado precificou errado, entender o que o mercado está errado, e é aí que estão as oportunidades. Essa é a minha filosofia de investimentos que eu acredito, seja curto, médio, longo prazo. E quem olha o mercado dessa forma, quer dizer, eu como um investidor, eu corrijo coisas que estão erradas. Eu vou lá, eu não tô buscando achar onde eu vou colocar meu dinheiro, o dinheiro vai crescer vezes 10. Não, eu tô buscando onde isso está errado e eu vou colocar meu dinheiro lá para corrigir isso que está errado. Se você busca, olha as coisas dessa forma, o caminho do sucesso é garantido na bolsa, sem dúvida. Talvez não para você virar bilionário, mas certamente para você ter sucesso, para você ter um rendimento que é muito maior de todas as outras pessoas que estão buscando oportunidades rápidas. Isso não há dúvida. E não sei o que estou falando, isso é comprovado economicamente. Perfeito. E é isso, né? Para você encontrar as melhores oportunidades, achar as ações que estão baratas, tem aí o Investing Pro com todas as ferramentas que vão te permitir encontrar de forma muito mais rápida, muito mais fácil, muito mais eficiente essas oportunidades. Lembrando, tem aí o cupom de desconto de 10% para você assinar no Investing Pro. É só colocar carta quando você for fazer a assinatura. Fechado? Bom, meio-dia 54. Pode Complementar falar. uma última palavra aqui, o Diego, que é o Pode seguinte, falar. isso é algo que eu já falei em algumas outras lives nos Estados Unidos e na Itália eu já fiz algumas aí. E eu acho que é um ponto muito interessante que é olhar que eu já invisto fazem mais ou menos 15 anos, e quando eu comecei, não tinha nada disso. Eu tinha que olhar relatório por relatório, por relatório, por relatório, para tentar comparar isso com outras ações. Assim, e não existia de fato uma maneira de eu conseguir direcionar meus investimentos. E a gente olha agora com a revolução da AI e com tudo, eu acho que 2020, e colocando isso em termos históricos, eu acho que a pandemia marca um primeiro momento muito importante para o investidor de pessoa física, que é o investidor de pessoa física tomando protagonismo nos mercados capitais globais. A gente fala, eu converso muito com CEOs de empresas dos Estados Unidos, e todos falam, pontuam essa importância, perdão, de ter o investidor de retail, o investidor de pessoa física do seu lado, coisa que não existia há poucos anos atrás. E eu acho que agora a gente está na aurora de uma segunda revolução, que é a revolução que a IA vai trazer para esses mercados. Quer dizer, a gente tinha modelos, esses modelos custavam milhões e milhões de dólares para serem construídos, para serem acessados. A gente só tinha Goldman Sachs, BlackRock, essas empresas massivas com acesso a esses modelos, porque são modelos matemáticos complexos, são questões complexas. Hoje em dia, a gente tem isso na mão de todo mundo por um preço muito reduzido. Isso nivela o jogo, isso muda o jogo. Eu acredito que a mudança que a gente vai ver olhando o mercado de capitais em 10 anos, a gente vai ver um mercado capital muito mais eficiente, a gente vai ver as alocações muito mais inteligentes, a gente vai ver as empresas boas se tornando empresas melhores e as empresas ruins se tornando empresas piores, porque essas alocações vão ser muito mais inteligentes. Então, tá nesse jogo é um momento maravilhoso para ser um investidor de pessoa física, e tá nesse jogo é fundamental. E se você não tiver, em alguns anos, certamente você vai perder o bonde. É isso que eu tenho a dizer. Eu acredito que, piamente, isso, obviamente, a gente proporciona isso, mas isso de maneira mais geral também. Eu acho que ter esses dados, ter acesso a essas métricas, a esses modelos aí, que são coisas que você não tinha acesso antes, vai mudar o jogo e é fundamental que você esteja nisso nesse momento. Com certeza. Bom, Leandro, Thomas, muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa live até o final. Lembrando, tem o cupom de desconto aí na descrição e também no link no comentário fixado, tá? Se tiver qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários, né, depois da live, e a gente também vai respondendo conforme der. Perfeito? Um abraço, muito obrigado pela participação de todos e até a próxima live aqui do Invest.com. Tchau, tchau.
Muito obrigado.